Já parou para pensar nas leis mais bizarras que podem existir por aí? Nos Estados Unidos, um país famoso por sua diversidade cultural, algumas leis vão além do que consideramos normal e chegam ao território do absurdo e, por que não, do hilário. São leis que fazem a gente se perguntar: como é que alguém teve essa ideia? E olha que são muitas. Desde proibido amarrar jacarés em hidrantes, até limitar quantos brinquedos eróticos você pode ter em casa. Se você está curioso para conhecer essas joias do universo jurídico, bem-vindo. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada pelas leis mais estranhas e engraçadas que ainda estão em vigor nos Estados Unidos. Número 1. Mantenha sua língua longe dos sapos. Vamos começar nossa jornada pelas leis mais bizarras na ensolarada Califórnia. Sim, é o estado das praias, das estrelas de Hollywood e também de uma proibição inusitada: lamber sapos. Isso mesmo, você ouviu direito. Lamber sapos na Califórnia é contra a lei. E aposto que você está se perguntando: quem em sã consciência faria isso? Bom, nos anos 80, algumas pessoas descobriram que lamber um certo tipo de sapo, o bufo alvarius, poderia causar alucinações. Esse sapo, que vive no deserto de Sonora, secreta uma substância chamada bufotenina, que tem propriedades psicoativas. A coisa começou a ficar tão séria que o Estado decidiu dar um basta e proibiu essa prática esquisita. Então, se algum dia você estiver caminhando por uma trilha na Califórnia e encontrar um sapo, lembre-se, nada de experimentar a iguaria. E cá entre nós, é melhor ficar longe desse tipo de viagem, não é? Número 2. Cuidado com o míssil. Agora vamos direto para o Colorado, um estado famoso por suas montanhas impressionantes e, acredite se quiser, por ter uma lei que proíbe o lançamento de mísseis em veículos. Eu sei o que você está pensando. Quem precisaria de uma lei dessas? Bom, a história por trás dessa lei é bem interessante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam em plena corrida armamentista e a paranoia com a segurança nacional estava nas alturas. O Colorado, que abriga várias instalações militares e de defesa, decidiu que era melhor prevenir do que remediar e criou uma lei para regular o uso de mísseis e outras armas pesadas em áreas civis. Claro, lançar mísseis em carros não é exatamente o tipo de coisa que você esperaria ver e, vamos ser honestos, não é legal em nenhum lugar do mundo. Mas essa lei acabou ficando nos livros como uma lembrança dos tempos tensos da Guerra Fria e hoje em dia é mais uma curiosidade engraçada que faz a gente dar risada. Número 3. Mãos engorduradas ou cadeia. Quem diria que comer frango frito pudesse ter um jeito correto e ainda por cima, de acordo com a lei? Pois é, meus amigos, na Geórgia, o assunto é sério. Geralmente, quando se fala de frango frito, cada um tem seu jeito de saborear essa delícia, certo? Errado, se você estiver em Gainesville, na Geórgia. Por lá, existe uma lei que proíbe o uso de talheres para comer frango frito. Sim, na terra onde o frango frito é quase uma instituição, é um dever moral. E acredite, legal, comer essa iguaria com as mãos. A história por trás dessa lei remonta a 1961, quando ela foi criada como uma jogada de marketing para atrair turistas e reforçar a tradição sulista. Afinal, o frango frito, símbolo da hospitalidade e da cultura do Sul, deve ser apreciado do jeito tradicional, com as mãos. Embora essa lei não seja estritamente aplicada, os moradores a levam com muito bom humor, considerando-a uma curiosidade divertida que faz parte do charme local. Então, se um dia você passar por Gainesville, lembre-se, nada de garfos e facas. Quando o frango frito chega à mesa, é hora de usar as mãos e aproveitar ao máximo. Número 4. Valentia tem limites. Seguindo nossa viagem, chegamos a Oklahoma, onde uma lei proíbe algo que soa tão absurdo quanto perigoso: a luta com ursos. Sim, é isso mesmo. Em algum momento, foi necessário criar uma lei para impedir que as pessoas resolvessem lutar com ursos. Nos anos 90, houve um aumento no número de espetáculos que promoviam lutas entre humanos e ursos,
geralmente em feiras ou eventos clandestinos. Essas lutas não só colocavam em risco a vida dos participantes, mas também submetiam os ursos a um sofrimento brutal. Oklahoma decidiu dar um basta nessa barbaridade, implementando uma lei que proíbe qualquer tipo de combate com esses animais. Hoje, essa lei é vista como uma vitória para o bem-estar animal e um passo importante rumo à civilização. Porque, convenhamos, a própria ideia de lutar com um urso já é absurda por si só, não é mesmo? Número 5. Escolha bem seu animal de estimação. Ainda no mundo animal, nossa próxima parada é na Virgínia, um estado cheio de história e tradição, onde encontramos outra lei curiosa. É ilegal ter um gambá como animal de estimação. Pode parecer uma ideia exótica ter um gambá como pet. Afinal, apesar do mau cheiro, eles são bichinhos atraentes. Quem não se lembra do icônico gambá Pepe Le Pew, sempre apaixonado pela gata Penélope, que acidentalmente ganha uma faixa branca nas costas, fazendo com que ela pareça uma gambá fêmea? E aquele bordão inesquecível. Ela é tímida, dito sempre que a gata dava no pé para fugir dele e do seu cheiro nada agradável. Mas, na vida real, esses animais não são só mal cheirosos, e por mais bonitinhos que pareçam, gambás são animais selvagens e podem representar um risco quando mantidos como pets. Para evitar as ideias de Jerico e manter os bichos a salvo, essa lei teve que ser criada. Número 6. Olhos atentos. Como alguém em sã consciência poderia pensar em dirigir de olhos vendados? Parece loucura, mas por mais absurdo que pareça, algumas pessoas tentaram adotar esse estilo de direção. Embora a maioria das pessoas jamais considerasse dirigir com os olhos vendados, a popularidade de desafios perigosos, como o Bird Box Challenge, inspirado pelo filme de mesmo nome, levou o Estado a reforçar essa proibição. A lei é, na verdade, uma medida preventiva para garantir que os motoristas mantenham os olhos na estrada e conduzam de forma segura. Dirigir é uma atividade que exige atenção total e qualquer distração pode ser fatal. Essa lei, por mais desnecessária que possa parecer à primeira vista, serve como um lembrete importante de que sim, gente idiota existe para propor desafios ainda mais idiotas. Número 7. Fora da igreja. Ainda no Alabama, encontramos outra lei que é, no mínimo, curiosa. É proibido usar bigodes falsos em igrejas. Isso mesmo, se você estava pensando em colocar um bigode postiço para o culto dominical, é melhor deixar essa ideia de lado. Essa lei surgiu lá no início do século XX, numa época em que o humor podia facilmente sair dos trilhos. Algumas pessoas achavam engraçado usar bigodes falsos nas igrejas para distrair os outros, ou até para zombar de alguém durante as cerimônias religiosas. Não é difícil imaginar como isso gerava uma certa desordem e falta de respeito no meio dos cultos, algo que as autoridades locais não podiam deixar passar. Para resolver o problema, decidiram que a melhor solução seria proibir esse tipo de comportamento de uma vez por todas. A lei, embora inusitada, tinha um objetivo claro: preservar a seriedade e a reverência dentro das igrejas. Mas você acha que as esquisitices acabam aí? O Alabama tem um verdadeiro acervo de leis que te fazem questionar o que pode ter acontecido para que elas fossem criadas, e exemplos não faltam. Quer ver? É ilegal se mutilar para escapar de um dever. Também é proibido se esfaquear para fazer alguém sentir pena. E que tal essa? É proibido lançar melecas ao vento. Lutas de ursos? Proibidas aqui, assim como em Oklahoma. Não pense em jogar dominós aos domingos, é proibido. Colocar sal na via férrea pode te render uma pena de morte. E todos os carros devem ser equipados com limpadores de para-brisa. Nada de improvisos. Ah, e cuspir no chão da igreja também está fora de questão. E agora eu te pergunto, tem ou não tem gente idiota que precisam dessas leis? No Alabama, para tantas leis assim terem sido criadas. Número 8. Pescar na corcova. No coração do deserto do Arizona, encontramos uma das leis mais peculiares do estado. É ilegal pescar enquanto estiver montado em um camelo.
Pode parecer uma combinação improvável, mas essa regra tem uma história interessante por trás. No século XIX, o governo dos Estados Unidos decidiu testar uma nova estratégia para atravessar as áridas regiões do Sudoeste, introduzir camelos no deserto do Arizona como meio de transporte. Embora o experimento com esses animais tenha durado pouco, eles deixaram sua marca na história local, e não só no sentido literal. Em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de tentar pescar enquanto estava montado em um camelo. E como você pode imaginar, isso não era exatamente a combinação mais segura. Para evitar acidentes, e talvez por uma questão de bom senso, uma lei foi criada para proibir essa prática. Hoje, essa regra é mais uma curiosidade do que uma necessidade, mas permanece como uma lembrança curiosa de uma época em que camelos e pescadores se encontraram de maneira inesperada no deserto do Arizona. Número 9. Cuidado com o sorvete. A Carolina do Sul nos traz outra lei que parece saída de um livro de piadas. É ilegal colocar sorvete no bolso. Sim, é isso mesmo. Mas antes de descartar essa lei como simplesmente absurda, vale a pena entender o contexto. No final do século XIX e início do século XX, era comum que algumas pessoas, em um esforço para roubar sorveteiros de rua, colocassem sorvete em seus bolsos para evitar o pagamento. Ao colocar o sorvete no bolso, eles poderiam acidentalmente sair andando sem pagar, já que o sorveteiro muitas vezes não percebia o truque até que fosse tarde demais. Para combater essa prática, a Carolina do Sul decidiu que seria mais fácil proibir essa ação de forma direta. Embora hoje em dia essa lei não seja mais tão relevante, ela permanece como um testemunho das estratégias criativas e ilícitas que algumas pessoas usavam para conseguir uma guloseima grátis. Número 10. Alces não bebem. No vasto e gelado Alasca, onde a vida selvagem e a vida urbana se encontram com frequência, existe uma lei que, à primeira vista, parece até uma piada. É proibido comprar bebidas alcoólicas para alces. Sim, você ouviu certo. Embora possa parecer inusitado, essa lei foi criada com o intuito de proteger tanto as pessoas quanto os próprios alces. No Alasca, os alces são uma presença comum, e ocasionalmente eles acabam vagando pelas áreas urbanas. Em algumas situações, residentes bem-humorados ou talvez mal-intencionados acharam que seria engraçado oferecer bebidas alcoólicas para esses gigantes. Mas, como dá para imaginar, isso acabou causando sérios problemas, como alces exibindo comportamento agressivo sob o efeito do álcool. Para evitar esse tipo de situação perigosa, o Alasca implementou essa lei, garantindo que os alces permaneçam sóbrios e que os cidadãos fiquem em segurança. Hoje, essa lei é um exemplo curioso de como a regulamentação pode surgir em lugares onde a vida selvagem está tão presente no cotidiano das pessoas. Número 11. Bêbados para fora. E ainda no Alasca, aqui vai outra lei que, por mais absurda que pareça, é levada bem a sério. Uma pessoa não pode ficar bêbada em um bar e permanecer no local. Sim, exatamente isso. Se você exagerar na dose, o bar não é o lugar para você. Segundo a Assembleia Legislativa do Estado do Alasca, a lei diz que uma pessoa embriagada não pode conscientemente entrar ou permanecer onde há venda de álcool. Imagine só a cena. Você tomou um porre e, ao invés de esperar a bebedeira passar ou seu amigo te levar para casa, os policiais à paisana entram em ação. Se identificarem alguém que esteja excessivamente bêbado, caindo do banco, vomitando ou causando tumulto, chamam os policiais uniformizados para fazer a prisão. E depois de uma experiência sóbria na delegacia, os suspeitos são liberados com uma citação. Número 12. Quantidade ou qualidade? De volta ao Arizona, encontramos uma lei que vai te fazer levantar as sobrancelhas. Por lá, é proibido ter mais de 2 dildos em casa. Agora, você pode estar se perguntando, o que exatamente são dildos? Bem, em termos simples, dildos são objetos em formato de pênis, geralmente feitos de silicone ou plástico, usados para fins de prazer íntimo.
Eles são produtos comuns em lojas de artigos adultos e fazem parte da vida privada de muitas pessoas. Mas no conservador Arizona, as autoridades decidiram que 2 é o número máximo que uma pessoa pode ter em casa. Essa lei é um resquício de tempos mais puritanos, onde o governo achava que precisava regular até os aspectos mais íntimos da vida dos cidadãos. Hoje em dia, essa lei é vista como uma curiosidade bizarra e dificilmente é aplicada. Afinal, não existem fiscais de gavetas íntimas por aí, assim como seu nome não vai ficar fichado na loja de sex shop. Número 13. Só depois do casamento. Falando em leis conservadoras, a Virgínia não fica para trás. Por lá, encontramos uma regra que parece saída de outra época, mas que, incrivelmente, ainda está em vigor. Na Virgínia, o amor fora do casamento não tem vez, pelo menos no papel. Segundo a legislação estadual, fornicação, ou seja, sexo entre pessoas que não são casadas, é completamente proibido e, tecnicamente, punível como contravenção. Hoje, é quase impossível imaginar alguém sendo realmente processado por isso, mas só o fato de essa regra ainda existir é um lembrete curioso de como os tempos mudaram, não é mesmo? Número 14. Jacaré na coleira? No meio dessas leis bizarras, já falamos de camelos, ursos, alces, gambás e sapos. Mas agora é a vez da Louisiana, um estado famoso por seus pântanos e seus moradores escamosos. Lá, existe uma lei que proíbe algo que parece saído de um filme: amarrar jacarés aos hidrantes. Pode parecer improvável, mas essa lei surgiu para evitar problemas bem reais. Os jacarés são uma presença comum na Louisiana, e vez ou outra eles acabam invadindo áreas urbanas. Em algumas dessas ocasiões, pessoas sem saber o que fazer ao encontrar esses répteis resolveram amarrá-los a hidrantes até a chegada das autoridades. Apesar da boa intenção, essa prática criou situações perigosas, tanto para as pessoas quanto para os próprios animais. Para evitar confusões e garantir a segurança de todos, a Louisiana decidiu implementar essa lei. Então, se você se deparar com um desses bichos andando pela rua, lembre-se, o hidrante definitivamente não é o lugar certo para ele. Número 15. Anões voadores. Por último, mas certamente não menos importante nesse universo de leis bizarras dos Estados Unidos, vamos direto para a Flórida, onde encontramos uma lei que é, no mínimo, inusitada. É proibido arremessar anões. Por mais absurdo que pareça, essa prática existiu e foi popular o suficiente para que uma lei fosse criada para bani-la. Nos anos 80, essa atividade ganhou popularidade em bares do sul da Flórida, onde competições de arremesso de anões eram realizadas como forma de entretenimento. A situação saiu tanto de controle que, em 1989, o Estado decidiu intervir e proibiu oficialmente essa prática. Mas a história não acaba aí. Em 2011, um legislador tentou revogar a lei, mas, felizmente, a ideia não foi adiante. Porque, sejamos honestos, algumas coisas realmente não precisam de um retorno, não é mesmo? Mas e aí? O que você achou dessas leis malucas? Teve alguma que te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas curiosidades incríveis do nosso belo mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na nossa próxima aventura.